Opa! Ah, Tudo bem, professor Edson? tudo bem. Só um minutinho que eu tô pelejando aqui com o celular. Já vamos nos organizar. Tô muito escuro, tô muito obscuro aí, muito nas trevas, ou tá bem assim? Não, sim, a gente vai falar sobre o mal, professor. Então daí tá tudo no ambiente. Tá certo. Tudo bem? Vamos fazer assim, ó. Eu acho que por uma questão de estrutura que eu vou ter que segurar o Uhum. celular na mão. Eu não sei se assim fica muito ruim ou assim tá bom, se pode ser assim. O que que tu acha? Assim tá bom, professor. Tá bom? Assim tá bom. Eu tô segurando aqui também. É, Tá, não beleza. pensei em nenhum Então, apoio. Ah, quando, quando tu quiser, a gente uhum. começa essa Tá conversa. bom. Então, primeiramente, eu quero dar as boas-vindas a todos, boa noite, agradecemos muito a presença de vocês e também aqueles que vão nos assistir mais tarde, por causa que fica gravado, então daí, boa noite. A gente vai então começar, tecnicamente hoje é o segundo do ciclo de debates, porque nós tivemos na semana passada o zero, que foram as apresentações de todas as pessoas do Poema, então daí hoje a gente vai começar com o debate propriamente, também com os nossos entrevistados. E no dia de hoje, então, é o professor Edson Cruxem, que a gente vai falar, então, sobre o mal no medievo. Então, muito obrigado, professor Cruxem, por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. O LAPEM é um laboratório irmão do Poema, então daí foi mais fácil de fazer o contato. Então, para já dar início, então, o professor Edson, ele é ele é formado em História pela URGS, mestre em Arqueologia pela PUC, doutor em História pela PUC também, é professor adjunto do curso de História da Unipampa, Campus Jaguarão, e onde coordena o Laboratório de Pesquisa e Estudos em História Medieval, o LAPEM, segundo também, o LAPEM é super legal, que desenvolve o projeto de pesquisa Livrai-nos Mal, estudos sobre demonologia, bruxaria, paganismo e heresia nas idades média e moderna. Então também super bate com o tema que a gente vai discutir hoje. Então, sobre a nossa temática, né? A temática de hoje ela é referente às representações do mal, mais especificamente do diabo, durante a Idade Média. E, então, qual é a importância que essa entidade ocupa na estrutura da religião católica no medievo ocidental e como a sua imagem e história foram utilizadas como forma de domínio sobre a sociedade a partir do medo. Dentre os pontos que pretendemos abordar durante esta entrevista, debate e conversa, estão as relações entre o diabo e grupos marginais considerados nocivos à cristandade. E como os heréticos e as bruxas, bem como a ação de um poderoso instrumento de controle, a Inquisição, que se encarregava de identificar e punir os diferentes cúmplices das ações diabólicas. E por fim, então, também, se tiver tempo, né? Porque é apenas às 7, desculpa, é apenas até às 7, por causa que é do cronograma do próprio Instagram. Então, a gente também vai discutir sobre esse período, essa ideia de diabo na Idade Contemporânea, né? Será que ainda tem função a gente ter medo do diabo, essa imagem do diabo? Então, oi, professor. Desculpa, eu esqueci Olá. também de dizer que o professor Edson é um grande amigo, foi o meu orientador quase da minha vida, e por isso também eu fico muito honrada, fico muito feliz, assim, de também ter sido escolhida para fazer esse debate direto com ele, né? Ok, Adriane, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite feito por ti, Adriane, em nome do Polo Interdisciplinar de Estudo do Medievo e da Antiguidade, o POEMA da UFPEL. Agradeço as pessoas que estão nos ouvindo agora e espero que a conversa seja interessante, seja proveitosa para todos e todas, ok? Esse sim. Então, professor, a primeira pergunta e a mais profunda para a gente ter toda a ideia de contexto, assim. Quem é o diabo na Idade Média? Quem é o diabo na Idade Média? É uma personalidade tremendamente importante, tremendamente relevante. Vai acabar ocupando um papel fundamental dentro da instituição mais poderosa do medievo, que é a eclésia, que é a igreja,
que tem um poder ideológico gigantesco durante centenas e centenas de anos, ao longo de todo o período que a gente pode definir como medieval. O diabo, na verdade, ele sempre existiu dentro da religião cristã, né? Na verdade, a presença do mal, ela já vem através da própria herança judaica para o cristianismo. Ele já aparece nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, desde a questão do pecado original, no Gênesis, onde ele é personificação da tentação, personificação da desobediência, na imagem de uma criatura rastejante, né? Na imagem da serpente que conduz ao fim do paraíso. Posteriormente, a imagem reptiliana, a imagem da serpente, a imagem do dragão, sempre vai estar vinculada à imagem do demônio, do mal, da personificação do mal. O diabo, o Satanás, o demônio, Lúcifer, Beelzebub, sem contar tantas outras denominações populares que vão surgir com o tempo, como o canhoto, o pé fendido, o tinhoso, né? E tantos outros nomes que foram criados para denominar a personificação do mal. Ele é, por excelência, o opositor de Deus. Ele é o avesso do Criador. Ele é o avesso de todo o poder criador benéfico que é personificado no Deus Pai, no bom Deus, né? Que é uma expressão também que vai acabar sendo desenvolvida durante o medievo. Então nós temos o bom Pai, o bom Deus, e nós temos o opositor dele, que é o demônio, ou o diabo, e que vai ganhar cada vez mais poder ao longo, justamente, do período medieval. Bom, embora o diabo também tenha sido uma criação de Deus, ele é o opositor, ele é o avesso, cada vez mais ao longo do medievo, ele vai se configurar como o avesso deste bom Deus e de todas as energias positivas, criadoras, benéficas, que estão vinculadas à santidade, à luz e ao Deus. Essa oposição Deus-diabo, que é tão comum e é tão fortemente utilizada ao longo de toda a Idade Medieval, nos faz pensar contemporaneamente que o diabo ele era uma força, ou ele é uma força independente de Deus. Mas não, a religião católica, ela não é dualista, ela não é maniqueísta e não acredita na existência de duas forças de igual poder, independentes e opostas, como vai acabar acontecendo no pensamento de uma determinada heresia medieval também, que é o catarismo, que tu conhece muito bem, e que vai ter essa perspectiva do mal separado do bem, na verdade, a luta eterna, universal, entre duas forças que têm a mesma capacidade e que disputam o controle sobre a existência. No caso desse demônio medieval, esse diabo medieval, por mais poder que ele tenha, ele está subjugado à vontade divina, porque ele faz parte também dessa criação divina. A questão aqui, certo, é pensar em que momento e por que essa entidade que sempre esteve presente nos fundamentos da cristandade, ela progressivamente vai adquirindo poder ao longo de todo o medievo, né? Vai se configurar fisicamente, vai adquirir características cada vez mais terríveis, cada vez mais assustadoras, vai se tornar cada vez mais poderoso também, até chegar no século XV, onde temos uma entidade que ela pode ser vista praticamente como semi-independente, né? Praticamente se liberta dos laços de submissão que ela tem com seu Criador, que é Deus. A gente tem que levar em consideração, depois eu vou tratar isso melhor, que pelo menos até o século XI, esse diabo que nós conhecemos atualmente, essa figura, essa imagem do diabo, ela não existe, né? O diabo enquanto entidade e a sua ação dentro da sociedade, dentro da criação, é uma criação histórica, é uma criação social, é uma criação religiosa que se dá ao longo de séculos, assim como a aparência dele também, né?
Então, nós partimos de um diabo que praticamente não tem qualquer tipo de gerência sobre a natureza sem a permissão direta de Deus, né? Não tem gerência sobre a vontade, o livre-arbítrio humano, e nós caminhamos para um diabo cada vez mais poderoso, um diabo cada vez mais concreto, mais presente junto à criação, e que cada vez mais tem ação sobre essa criação, não apenas enquanto uma influência maligna, mas como uma ação diretamente prejudicial, ao ponto de, em determinado momento, se pensar num grande complô satânico, né? Então, esse diabo medieval, ele é um diabo que, ao mesmo tempo, é um grande cão pastor e lobo devorador, né? Então, dentro das necessidades de controle e de poder dessa poderosíssima instituição que é a igreja, ele vai ser utilizado para manter esse rebanho de fiéis unidos, tá? E calmos, junto da igreja, que é o seu grande pastor. O grande pastor, na verdade, é Jesus Cristo, mas a grande representante do pastor Jesus Cristo na terra é a igreja. Então, o diabo mantém todo, como cão pastor, o diabo mantém todo o rebanho unido e calmo, certo? Então, ele está ali para que ninguém se desgarre. Mas no momento em que alguma dessas ovelhas do rebanho se desgarra, imediatamente ele se transforma em lobo devorador. Ele recebe a permissão, na verdade, para devorar essa ovelha rebelde, né, que acabou se separando desse rebanho. Basicamente, esse diabo, ao longo do medievo, ele vai acabar se constituindo enquanto terror, enquanto medo, enquanto condenação, né? Ele é o promotor do desejo do pecado, ele é o tentador, né? Então, ele tem toda essa característica maligna, ele tem toda essa característica negativa. Por outro lado, dentro do mesmo período medieval, e principalmente a partir do século XIII, pelo menos, ele também tem uma personificação divertida. Ele também é o diabo bufo, ele também é sarcástico, né? É um diabo que vai ser constituído dentro do teatro popular, né? E também dentro da literatura, né? Ele vai acabar sendo uma entidade, esse diabo bufo, né? Ele vai ser uma entidade que deixa suas características perversas e assustadoras e deixa de ser o senhor dos infernos e se transforma em uma criatura divertida, né? Que pode ser ludibriada, que pode ser trapaceada pelos próprios seres humanos. Então, no medievo, a partir do século XIII, principalmente no século XIV, se não estou muito enganado, vai acabar se constituindo um tema do teatro e um tema da literatura que se chama o mal ludibriado, né? Então, é um diabo muito humano, um diabo que convive entre a humanidade, que tem as mesmas falhas, os mesmos problemas da humanidade, que pode ser facilmente passado para trás, né? Justamente os artistas utilizavam esse personagem do diabo para realizar duras críticas em relação às autoridades seculares e religiosas, né? Era uma personagem que representava uma inversão de valores e uma liberdade de contestação através do deboche, né? Uma contestação através do deboche em relação ao poder, em relação ao sagrado, né? A poderes seculares, a poderes clericais. Em grande parte, isso até servia a favor da igreja, porque esse diabo bufo, ele vai servir como um grande cano de escape para as pressões cotidianas, né? Como a fome, como a violência, como a injustiça, a submissão que atingia grande parte da população pobre em todo o medievo, né? Então, aqui eu estou dando pinceladas bastante genéricas, estou falando, tipo, todo o medievo, toda a população pobre. Professor? Desculpa, eu acho que caiu. Rapidinho. Mas é super interessante, né, gente, pensar nesses dois tipos de diabo, então, que a gente vai conseguir enxergar durante a Idade Média. Tanto, então, como o professor falou, o que vai ser do terror, quanto também o que vai ser o do... Peraí, que travou, professor.
Um minuto. Voltou? Acho que agora voltou. Segundo. Um segundo. Para mim parece que a internet do professor caiu. Oi, desculpa, acho que caiu. Caiu, então. Ah, sim. Males da tecnologia ao vivo. Será que perdeu muito? Acredito que não, professor. Ainda estava no sentido Então, do diabo ludibriado, assim, sabe? Dessa ideia de que dos artistas também que criaram esse diabo. E como a igreja, ela também se apropriava dessa ideia, porque também era benéfica para ela. exatamente, como um grande cano de escape em relação às muitas pressões que essa população sofria, em relação à fome, à violência, à injustiça, à submissão, que atingia grande parte dessa população. Né? Então, isso, de certa forma, acaba sendo benéfico para a igreja, embora a personificação, a caracterização desse diabo seja de inversão, de contradição, de protesto, certo? É interessante perceber em relação a esse diabo burlesco medieval do teatro, diabo artístico, certo? Que ele convive com o diabo assustador, condenador, maléfico, certo? Então, um acaba não anulando o outro. Existe uma convivência entre esse diabo perverso, condenador, assustador, certo? Com esse diabo esse diabo assustador que provém dos sermões das igrejas, provém dos sermões dos padres, e esse diabo que é diversão, digamos assim, é uma oportunidade de ser utilizado como um cano de escape. Então, essa configuração múltipla do diabo, ela provém já também desde o medievo, né? Diferentes interpretações sobre essa entidade. Especificamente, o que nos interessa mais hoje para a nossa conversa é justamente esse diabo castigador, o diabo que vai servir como instrumento de controle ideológico por parte da igreja durante muito tempo, e exatamente por isso que, a partir do século XI, ele começa a ganhar corpo, a ganhar característica, a ter uma definição de essência, a ter uma definição de alcance, até uma definição de poder sobre a criação, sobre a humanidade, certo? Esse diabo que é o senhor dos infernos, tá? E que é o grande encarregado de atormentar as almas pecadoras durante toda a eternidade, no quinto dos infernos, né? Principalmente aquelas almas que geravam danos ao corpo da Santa Madre Igreja, como é especificamente a característica, como é o caso, na verdade, dos hereges, né? Que vão ser tidos muito como grandes agentes do demônio na Terra contra a ação benéfica da Santa Madre Igreja medieval. Então daí a gente já vai partindo então para esse lado. Então, quais são as relações que vai ter entre o diabo e as heresias medievais, assim? Bom, muitas, né? O herético, por definição, ele é um dos agentes do diabo na Terra. Eles vão ser condenados pela cisânia, pela divisão, pela ruptura do corpo da Santa Madre Igreja, que é a grande encarregada de proteger todos os fiéis, de proteger todos aqueles que estão vinculados com a verdadeira fé, né? A única e verdadeira fé. Então, as heresias, elas acompanham a história da constituição da Igreja Católica. Desde que a igreja começou a se institucionalizar, definindo o que deveria ser considerado
como verdades da fé ou dogmas, né, sobre a essência de Jesus Cristo, a pureza e a importância de Nossa Senhora, os evangelhos válidos em oposição aos apócrifos e tantas outras coisas, todas as demais formas de pensamento que discordassem dessas definições começaram a ser taxadas de heresia. Então, para que esta nova fé, esta fé em Constituição, em processo de institucionalização, pudesse existir e perdurar, ela tinha que ter um corpo de informação. Ela precisava, assim como todo e qualquer outro tipo de fé institucionalizada, ter os seus dogmas dos quais não se arreda a pé, certo? Verdades da fé. Todo e qualquer tipo de posicionamento que venha a contrapor o pensamento institucionalizado pela Igreja acaba sendo condenado como heresia. Essas heresias, elas estão aí dentro da história da Igreja Católica, pelo menos desde o século IV. Né? Então, o herege era todo aquele que escolhia uma verdade de fé diferente da definida pela Igreja Católica. Essas heresias, elas vão chegar no século XII, XIII, XIV, com novas configurações, obviamente, cada vez mais poderosas e com grande influência junto à população, né, de diferentes classes sociais. O que vai gerar necessidade por parte da Igreja, ou a Igreja vai perceber que esses movimentos fazem parte de um grande complô diabólico contra o mundo. Mais para frente, até a gente pode conversar que quase sempre esses movimentos heréticos, eles também são movimentos sociais de contestação em relação ao funcionamento da Igreja. E, obviamente, isso força a Igreja desses pensamentos dissonantes, desses pensamentos diferentes que acabam atacando diretamente a autoridade da Igreja, né? Então, esse pensamento de complô, os hereges, eles vão ser condenados diretamente como agentes do diabo, né? A ação herética, ou a ação de divisão, né, de discordância do que é pregado pela Santa Madre Igreja, ela enfraquece a Igreja, que era tida, pelo menos essa era a percepção que a Igreja tinha de si mesma, era a percepção que a grande maioria da cristandade tinha, né? A instituição Igreja era a única e legítima representante de Cristo na Terra, né? Então, o que ela fala tem, na verdade, peso de verdade. Mas, na verdade, até acredito, Adriane, que tu poderia falar muito melhor em relação à heresia do que eu. No final das contas, tu vem trabalhando esse tema já há bastante tempo. Não sei se tu gostaria de complementar alguma coisa em relação a esse pitaco que eu dei aqui. Eu só diria que as heresias, pelo menos principalmente a catra, elas vão pegar a Igreja Católica também no sentido até mesmo econômico, né? Porque como haverá os antes, assim, uma das categorias de cátaros, assim, então eles vão falar para as pessoas ricas, dizendo que não precisa pagar imposto, por exemplo, que na nossa igreja não há imposto. Então, a Igreja Católica vai perder também a sua maneira, o seu poder de maneira material, sabe? E isso também tem um enfraquecimento da Igreja Católica culpado por causa das heresias, né? Então, daí, quando há essa disseminação herética nesse sentido, e que principalmente também a classe rica, a classe nobre, vai pensar que não precisa mais pagar esse imposto, né? O dízimo, então daí também vai enfraquecer. Então, é interessante pensar que as heresias, elas vão ser vão ser poderosas para diminuir o poder da Igreja Católica em todos os segmentos, né? Tanto o social, porque daí as pessoas elas vão começar a acreditar em outros dogmas, não apenas pelo modus vivendi da Igreja, também então pelo econômico, por causa que as pessoas não vão mais querer pagar o dízimo, também pelo lado litúrgico, assim, por causa que a partir do momento que há outras interpretações da palavra, né, da Bíblia, as pessoas elas vão poder também pensar em outras coisas.
E é interessante também, desculpa, é que eu dou mais ênfase aos cátaros, porque vão ser considerados a maior heresia, e também é a minha pesquisa sobre os cátaros, né? Que eles vão ter essa ideia também de mal, só que eles vão ser iguais, assim, tanto Satã quanto Deus, como eles são dualistas, vão acreditar nesse mesmo poder, no mesmo sentido, né? E como o senhor falou mesmo, a Igreja Católica, ela não é dualista. E a partir do momento que tu coloca também o diabo com tanto poder quanto Deus, né? Isso vai ser uma heresia tremenda, né? Porque a ideia da Igreja Católica sempre foi de que nós acreditamos no diabo, criamos a ideia de medo dele para termos poder sobre as pessoas, controle sobre as pessoas, mas o diabo não é igual a Deus, está inferior a Deus, Deus controla o diabo. E quando vai haver esse pensamento assim de que os dois são a mesma coisa, também são como uma explosão no pensamento e tal, herético também. Exato. Então daí... Oi, desculpa te interromper. Não, desculpa, pode falar. Não, os cátaros, eles vão acabar criando um grande rebuliço, né, em relação à igreja. Eles vão acabar efetivamente ameaçando o poder da igreja, vão acabar se espalhando por toda a Europa, vão existir focos cátaros em grande parte da Europa. O sul da França vai ter uma influência fortíssima cátara, são absolutamente obcecados, como tu colocou no teu trabalho, no teu TCC, por por um ideal profundo de pureza, né? Qual era a expressão que tu utilizava em relação à pureza? Não era um ideal de pureza. Uma utopia, exatamente, uma utopia de pureza que eles tinham, que essa pureza ela era levada ao extremo da negação absoluta do sexo, né? Então não era necessário manter relações sexuais, o que acaba indo contra diretamente aos dogmas da própria igreja, ou postulado, digamos assim, pela própria igreja, do crescer e multiplicai-vos, né? E é interessante que a grande maioria das heresias elas vão ter uma grande influência, vão se expandir com muita força entre as populações mais carentes, e no caso dos cátaros ela se propaga também com muita força entre a nobreza, né? Então, isso daí já é um grande diferencial em relação a essa heresia, né? Que tem que ser fortemente e de forma mais rápida possível suprimida, né? Entre tantas heresias, tantos movimentos, desde do arianismo até o catarismo e tantos outros que poderiam ser citados, né? O período medieval ele é recheado de movimentos heréticos, os mais diversos possíveis, em diferentes períodos, né? Mas a heresia, eu acredito, por excelência, no período medieval, e mais propriamente depois no início do período moderno, a heresia mais condenável de todas, digamos assim, dentro da perspectiva da igreja, seria a própria bruxaria, né? Então, a bruxaria ela acaba se enquadrando também como uma forma de heresia, acaba sendo, desde o período medieval, pelo menos a partir desde o século XIV, como a heresia por excelência, digamos. Então, professor, como funciona esse triângulo, assim, a relação entre bruxaria, heresia e o diabo? Bom, as bruxas, elas vão ser tidas como as servas de Satanás, né? Vão existir muitos grupos que vão ser vistos, que vão ser tidos, digamos assim, como os agentes do diabo, né, em ações maléficas em relação à criação divina, né? Se existe um grupo que se e no início da Idade Moderna, que poderia ser taxado como agente do diabo na Terra, e olha que nesse grupo nós tínhamos um grande grupo, tá? Nós tínhamos os judeus, os muçulmanos, nós tínhamos até mesmo os leprosos,
os homossexuais, as prostitutas. Então, são muitos grupos, né? Todos esses que eu falei e tantos outros que foram alvos de perseguição e punição em diferentes períodos por parte da igreja, né? Se existe algum que se destaca dentro desses grupos, as bruxas estão em primeiríssimo lugar, né? Dentro da perspectiva da igreja, e mais especificamente da perspectiva da Inquisição, por definição, né, a bruxaria era a pior das heresias, né? Nesse imaginário que a igreja vai produzir ao longo de séculos sobre a bruxaria, chegando a cristalizar a imagem desse sabá, ou seja, da missa profana, aproximadamente no século XVI, por parte da bruxaria não existia apenas a opção, certo, de tomar uma outra crença que não a pregada pela Santa Madre Igreja, mas existia também o ato de apostasia, né? Então, ou seja, a negação completa da cristandade, tudo que ela representa. Quase sempre o que nós temos em relação à heresia, a heresia ela vem para contestar algumas características, algumas das informações que são pregadas, que podem ser fundamentos da igreja, alguns dos dogmas da igreja, alguma característica da igreja, características relacionadas à fé católica. Então ela vem, ela contesta, ela propõe uma nova forma de funcionamento dentro de determinadas características dessa instituição, certo? Mas ela não quer propriamente a destruição da igreja, certo? E a grande maioria dos hereges, eles continuam como cristãos. Uma nova vertente de cristianismo, certo? Acabam adotando uma nova percepção sobre essa fé, mas ainda assim cristãos, certo? No caso ali dos cátaros, até pelo que eu me lembro, os cátaros, eles vão propor o fim da Igreja Católica, né? Então, a constituição de uma nova igreja, eles consideram a grande representante do demônio na Terra a própria Igreja Católica. Igreja de los Lobos. De los Lobos, exatamente. No caso da bruxaria, pelo que é postulado pela percepção da igreja, e mais especificamente o que é postulado dentro da percepção dos tratados de demonologia, dos tratados produzidos pela Inquisição, não existe apenas o pecado, o erro, a falha de optar por uma nova crença, mas existe a apostasia, existe o abandono completo da fé católica, da fé cristã, a negação absoluta da verdadeira fé. E como se não bastasse a heresia, se não bastasse a apostasia, existe também, obviamente, o pacto satânico. Né? Então, por isso que a bruxaria, dentro da perspectiva da Inquisição, da Igreja, acaba sendo tão condenada e acaba se constituindo, na verdade, um grande imaginário, acaba se constituindo com muita força, se cristaliza, digamos assim, principalmente a partir do século XVI, né? Essa imagem da bruxa, da serva de Satã, da noiva de Satã, certo? E que está na Terra para propagar todo e qualquer tipo de malefício, né? Dentro da perspectiva da Igreja, e mais especificamente da Inquisição, vai se constituir, então, um imaginário que, ao longo de parte da Idade Média, mais especificamente depois ao longo da Idade Moderna, a bruxa ela existe apenas para, digamos assim, prejudicar o funcionamento da Santa Madre Igreja, né, e a proteção desse rebanho que está sob a égide da Igreja. Nos manuais de demonologia produzidos pela Igreja, e aqui a gente pode comentar, pode citar, na verdade, apenas dois dos mais conhecidos, que é o Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, que é produzido em 1487, e o Directorium Inquisitorum, que é o Manual dos Inquisidores, né, de 1376. Justamente esses
nesses tipos de produção literária que provém da igreja, que provém da Inquisição, se configura o mito, se configura o estereótipo das noivas de Satanás, né? Ou seja, a mulher, para se tornar bruxa e assim adquirir os seus poderes paranormais, ela tinha que se entregar de corpo e alma ao mal, certo? Ao demônio, ao diabo, chegando mesmo a manter relações sexuais com esse diabo durante as missas profanas. Esses poderes todos que as bruxas elas acabam adquirindo, eles acabam sendo utilizados para gerar os malefícios, certo? O que seriam esses malefícios? Seriam as formas de, através de poderes paranormais, prejudicar a fertilidade das terras, dos animais, das mulheres, diminuir a potência dos homens, levar as pessoas a cometerem atos pecaminosos, além de muitas outras aberrações fantásticas que acabam sendo registradas e acabam criando, na verdade, constituindo um estereótipo do que é o sabá, um estereótipo do que é a bruxa, um estereótipo de um imaginário, né, que provém de um imaginário da ação dessa bruxa dentro da comunidade. É interessante que na história bíblica, né, desde o Gênesis, desde o Antigo Testamento, existe uma condenação divina, a gente pode dizer assim, da relação entre o conhecimento e a mulher. Tá? O fruto proibido, que era o único fruto que não podia ser consumido dentro do paraíso, provinha justamente da árvore do conhecimento. Tá? Então, é um fruto tomado pela primeira mulher, que é a Eva, que acaba condenando toda a humanidade, devido à fraqueza que a Eva tinha frente às tentações da serpente, frente às tentações de Satanás. Né? Então, na verdade, a grande tentação da Eva em comer essa fruta do conhecimento é adquirir o conhecimento. Né? Então, a mulher, a bruxa, a serva de Satanás, ela só era capaz de adquirir saber, só era capaz de adquirir poder justamente reeditando esse pacto satânico realizado pela primeira vez lá no Gênesis. Né? Então, no sabá, segundo a visão da igreja, se repetia justamente esse mito da escolha, ou heresia, né? Da condenação da alma em troca de conhecimento. Né? Então, somente mediante o pacto satânico, as bruxas podiam adquirir o conhecimento e poderes sobre os homens, os animais, a natureza, né, sobre a matéria, sobre o espírito. Né? E isso são todas configurações que vão se desenvolvendo com o tempo dentro dessa produção literária que é desenvolvida pela própria igreja. É interessante que, pelo menos até o século XIV, né, a necromancia ela é aceita dentro da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, até o século XIV, pelo menos, ela tem uma perspectiva de que existe a possibilidade da existência de uma magia branca e uma magia negra, uma magia maléfica e uma magia benéfica. É interessante que quase sempre a magia benéfica ela era relacionada a uma magia erudita, uma magia executada por clérigos, por padres, por pessoas letradas, por pessoas com formação, certo? Quase sempre homens. Então, os homens eles eram capazes de fazer a convocação de espíritos, a convocação de demônios, mais especificamente, esses demônios que não eram nem bons nem maus, eles tinham determinadas características neutras, e esses demônios eles eram dominados pelos homens. Então, o homem, enquanto senhor desta entidade, que acaba sendo subjugada e esse homem acaba fazendo com que esta entidade faça o bem. Então, ele utiliza essa entidade como forma de prever o futuro, encontrar determinadas coisas, até mesmo provocar a cura de determinadas doenças em algum indivíduo e tudo isso. A mulher não.
A mulher, como ela é naturalmente inferior, ela é uma criatura que tem uma incapacidade muito maior do que o homem, por definição, ela é um ser incompleto. No momento em que ela entra em contato com essas entidades, ela acaba gerando a magia negra, ela acaba gerando a magia maléfica, ela acaba, na verdade, sendo subjugada por essa entidade maléfica, certo? Então aí também surge todo esse... Já temos aí grande parte desse preconceito em relação à inferioridade mulher, que nem sequer é capaz de fazer o domínio dessas entidades para o bem. Ela acaba sendo dominada para fazer o mal, né? Obviamente, a partir da bula da bula Super Ilio Specula, acaba se colocando um fim em relação a essa separação, essa divisão sobre o João 22, o Papa João 22, vai acabar se colocando um fim em relação à separação entre uma magia boa e uma magia má, uma magia branca e uma magia negra, né? Justamente a partir desta bula do século XIV é que acaba se decretando a magia, a bruxaria, como uma forma de heresia totalmente condenável. A magia, na verdade, ela é um ato herético, certo? Justamente esse pensamento de ato herético, que pode ser condenado de uma forma sumária, muito rápida e tremendamente severa, esse pensamento é o que vai ser utilizado posteriormente para perseguição, condenação das bruxas, né? Durante esse período histórico que é conhecido como caças bruxas, essa lógica de perseguição severa e a imposição de severos castigos provém dessa lógica de ato herético. Não, que eu estava pensando que a igreja ela vai ter o total então controle sobre a imagem que as pessoas elas vão ter do diabo, tanto que vai ser esse diabo inferior, tanto para controle de medo, quanto também para fazer isso da magia branca ou não, né? Então daí a próxima pergunta é exatamente isso, assim, sabe? De que forma a igreja ela vai utilizar a imagem do diabo, assim, durante a Idade Média? Eu sei é muito interessante. Só para aprofundar. Não tem problema, não. A gente pode dar outra abordagem em relação a isso, porque é muito interessante estudar a existência e a construção da entidade diabo dentro do período medieval através da construção da sua imagem, né, da sua corporificação. Como eu falei, a partir do século XI começa essa corporificação. E existe uma ligação muito grande entre as características físicas que ele vai adquirindo a partir da vontade da igreja, obviamente, né? Essa construção é uma construção humana da imagem do diabo, e o aumento do seu poder, né? O aumento do seu poder diretamente junto à criação divina, sua influência junto à própria humanidade. O recurso imagético na igreja sempre foi utilizado, né? Então, o recurso imagético na igreja foi empregado ao longo de toda a sua história de forma didática, tá? Para muitos temas, né? Não apenas em relação à presença do mal, à constituição do mal. A imagem, ela servia como uma forma de catequizar, uma forma de doutrinar, uma forma de ensinar, mas também servia para o que a gente pode definir como uma pedagogia do medo. Tá? E o diabo se encaixa, a imagem do diabo especificamente se encaixa perfeitamente dentro dessa pedagogia do medo. Esse personagem, ele praticamente, como eu falei, então ele não teve uma representação imagética até o século XI. Antes desse período, obviamente, ele existe, sim, enquanto uma criatura espiritual nos registros textuais sagrados, nos teológicos, em toda a produção dogmática, mas sem uma personificação física de acordo com a sua essência, certo? Justamente a partir do século XII, a igreja começa o que a gente pode... E aí tem uma relação. Por que a partir do século XI?
A partir do final do século XI, a igreja começa o que a gente pode definir como uma campanha de supressão das influências remanescentes das divindades pagãs, certo? Que ainda mantinham muito vivas, principalmente entre as comunidades campesinas, né? Então, essas entidades pré-cristãs, em grande parte, acabavam fazendo concorrência com o diabo, né? E diminuíam justamente o poder de advertência e de medo que ele deveria gerar dentro da Igreja Católica como um instrumento ideológico de controle, né? Justamente em relação ao medo à condenação eterna, ao inferno, né? De quem o diabo é o grande senhor. A igreja iniciou um processo de demonização dessas entidades que sobrevivem ainda no século XI, junto às comunidades campesinas, principalmente. A igreja ela vai proporcionar uma aglutinação das características dessas entidades pré-cristãs na construção do corpo e da essência do próprio diabo. Tá? Então, a partir do século XII, o opositor de Deus, ele passa a ganhar características cada vez mais agressivas. E isso só aumenta pelo menos até o século XV. Tá? Então, o diabo, que não tinha nem sequer personificação, ele aparece, a princípio, lá no século XI, como o que a gente poderia definir, não seria bem a palavra, mas ele poderia ser definido como um pequeno duende, muito pequeno, corcunda, horrível. Ele gera muito mais, na verdade, desprezo e repulsa do que propriamente medo, certo? E gradualmente ele vai acabar se constituindo numa criatura cada vez mais agressiva, cada vez mais predatória, cada vez mais híbrida. O hibridismo é uma característica muito marcante da construção do corpo do diabo. Tá? Então, características cada vez mais animalescas, cada vez mais repulsivas. É interessante que a partir do século XII, que vai se iniciar esse processo de animalização e de hibridização, né, e também mais intensamente no século XIII, do corpo do diabo, o século XII também tem algumas representações do diabo ainda como anjo, né, como iluminado. Lúcifer era o anjo mais belo, mais iluminado de todos, certo? Então existem algumas poucas representações ainda no século XII desse diabo, desse Lúcifer, ainda numa aparência humana, mas bela, bonita, iluminada, celestial, né? Mas nem por isso ele deixa de ser o anjo caído, nem por isso ele deixa de ser o demônio. Certo? Então, a partir do século XII, mais precisamente, com mais intensidade a partir do século XIII, nós temos uma criatura com garras, com goela, com presas, com chifres, com escamas, com a típica e marcante asas de morcego, com penas, com bico, muitas vezes, né? Então, um hibridismo animalesco, né? Que é a pura representação da falta de harmonia, da feiura, da obscuridade, do antinatural. Ele acaba se constituindo como uma criatura hedionda, né? Ou melhor, nefanda, ou seja, uma criatura que emana um horror tão grande que não existem palavras que possam descrever e definir o que é esse horror. A questão aqui é tentar compreender que durante o período medieval, esse diabo, a existência do diabo, assim como a existência do inferno, são tremendamente concretas, tá? São vivenciadas no cotidiano. Não se duvida que exista, né? Muito antes, pelo contrário. É uma entidade e um local, certo? Que são muito conhecidos, muito presentes, muito reais, quanto à própria realidade material vivenciada pelos indivíduos. Né? Então, a capacidade da igreja demonstrar, apresentar essa criatura nefanda aos olhos dos crentes, tem, assim como a representação do inferno e as representações dos suplícios vividos no inferno, tem um impacto psicológico gigantesco na cabeça, na vida dessas pessoas, certo? Então, a construção
do horroroso corpo do diabo, ela está vinculada ao seu crescente poder no inferno e na terra. A gente tem que ver que os séculos 13 e 14 são séculos repletos de heresias, bruxas, protestos populares contra o comportamento dissoluto da igreja, certo? Que esses protestos e esses movimentos que ameaçavam o poder da igreja, né? É um período de aumento exponencial da ação do diabo junto à humanidade, conforme a perspectiva da igreja medieval, é claro. É nesse período justamente que vai se criar o conceito de complô satânico, né? Um complô satânico onde o poder do diabo, e que está diretamente vinculado à sua caracterização física tremendamente híbrida, tremendamente predatória, tremendamente agressiva e repulsiva, certo? O poder do diabo ele cresceu tanto que ele é capaz de conjurar e de unir diferentes grupos em ações contra a criação, contra o poder da igreja, certo? E aqui a gente retorna à pedagogia do medo, nessas representações imagéticas. No século XIV, século XV, vai se propagar dentro da igreja, nas capelas, representações dos terríveis castigos sofridos eternamente no inferno. Os castigos executados por demônios com aspecto horrível. E aqui cabe uma observação, certo? Eu estou utilizando, ao longo da fala aqui, diabo, demônio, satanás, e algumas outras expressões, todas como se fossem sinônimos, certo? E, na verdade, não são. Dentro do estudo da demonologia cristã, existe uma hierarquia onde a gente teria o Lúcifer como grande senhor do inferno, e que está preso nesse inferno, ele não pode sair de lá. O diabo, ou Satanás, que é o braço direito de Lúcifer, e tem a capacidade de sair do inferno e atuar diretamente na terra. E os demônios, que são tremendamente numerosos, tão numerosos quanto os anjos, e que habitam tanto a terra quanto o próprio inferno, certo? Enfim, existe uma vinculação direta entre a pressão que a igreja vai sofrendo, a caracterização física desse diabo, o poder que o diabo acaba assumindo cada vez mais, um poder providenciado e promovido pela própria igreja como uma forma de pressão sobre a própria população. Então, o diabo ele aumenta de poder como uma forma de instrumento de pedagogia do medo para gerar, obviamente, medo, arrependimento. A lógica da igreja aqui, na constituição do corpo desse demônio, é que o indivíduo as pessoas tenham mais medo do diabo do que o próprio Deus para alcançar a salvação eterna. As pessoas elas vão ter mais medo de ir para o inferno do que vão ter razões para ir para o céu, né? De ir para o céu, exatamente. Então, professor, rapidinho, porque vai acabar em 3 minutos, mas só para a gente sintetizar, por causa que... Falei demais, vamos lá. Isso é ótimo, porque a Inquisição ela vai surgir a partir do século XIII, mais ou menos, né? Então daí ela vai ser bem nessa ideia de também combater essa propagação do mal que tanto tinha nesse sentido das heresias, das bruxas e da ideia da imagem do diabo, né? E também eu estava pensando que essa ideia do diabo, das pessoas elas terem medo do inferno, não é mais tão forte, vamos chamar assim, na idade contemporânea, né? Então, onde será que está o diabo nos dias de hoje? É um pensamento para ficar, né? Professor? Ele travou? Oi? Professora? Travou, vamos embora, rapidinho, vamos tentar fazer uma síntese aqui. 2 minutos. Sim, a Inquisição ela vai ser criada durante o período medieval. Está me escutando? Sim. Tá. A Inquisição ela vai ser criada no período medieval, ela vai ser criada, acredito, pós o advento dos cátaros, justamente para perseguir, caçar, identificar esses movimentos heréticos, esses corpos que
podem prejudicar a igreja. A Inquisição ela vai ser uma instituição encarregada de fazer a defesa da integridade do corpo da Santa Madre Igreja. Então, ela vai ser responsável por tentar identificar, perseguir e punir todos esses grupos que a gente pode considerar como grupos marginais, certo? E que são considerados, em grande parte, como agentes do demônio, que podem gerar prejuízos à união da igreja, ao poder da igreja, à influência ideológica da igreja. E quanto ao diabo, contemporaneamente, ele acabou sendo comprado pela sociedade de consumo, né? Óbvio que muitas pessoas, por uma questão de fé, ainda acreditam, ainda mantêm uma vinculação, podem acabar acreditando na existência dessa entidade, de um lugar de condenação como é o inferno, mas o diabo ele perdeu muitíssimo do seu poder, justamente porque ele foi, digamos assim, comprado pelo mercado. Então ele se transformou em gibi, ele se transformou em quadrinhos, ele se transformou em filme, se transformou em série de televisão, ele se transformou em herói. Né? Então tem muitos personagens onde o herói é o próprio diabo, é o próprio demônio. A sociedade de consumo acabou gerando um esvaziamento da pedagogia do medo, cujo principal vetor era justamente esse diabo. Desculpa, professor, tá ótimo, só que tem ali 13, 12 e a gente tem que encerrar. Então, nós agradecemos muito a sua participação e também a gente convida as pessoas para participarem na semana que vem, né? A gente vai